Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo, nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tuas mãos eu entrego o meu
vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face, vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, peçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recusaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus de Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então todos os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas, porque me interrogais. Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros
para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? E és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridades alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus, aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam:
Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz, Jesus estava de pé, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara de esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feitos de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós. Meus irmãos e irmãs, hoje a igreja no mundo inteiro tem, diante dessa celebração, que é o único dia que nós não temos missa no mundo, o momento de celebrar a paixão de Nosso Senhor. Ouvimos a narrativa da paixão do Senhor, tirada do Evangelho de São João. E hoje quero começar a partir de uma frase que vem justamente de Jesus e Pilatos. Aqueles que são da verdade escutam a minha voz. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Existe uma verdade que cada vez mais está sendo abafada na vida humana. E essa verdade não é mais uma, mas é a verdade, o verdadeiro sentido da vida, que está escondido no Senhor, nosso Deus. Porque o desejo do homem, no fundo, que se encontra na felicidade, ela só vai ser plena se estiver em Jesus Cristo. Fora isso, nós nunca vamos encontrar uma felicidade que seja plena na nossa vida. Vamos encontrar felicidades que possam preencher momentaneamente na nossa vida, mas a plenitude, ela está escondida em Jesus Cristo. E é por isso que nós vemos o caminho que Jesus faz por cada um de nós. Ele faz justamente para, como diz Isaías, Ele toma sobre si as nossas enfermidades, Ele toma sobre si os nossos pecados e vai direto ao matadouro, para se tornar verdadeiramente um vaso que se espedaça para derramar um perfume na vida de cada um de nós. O perfume que vem ser o Espírito Santo, que por graça, o sacrifício de Cristo na cruz, nos concedeu o acesso para nos tornarmos presença viva e verdadeira de nosso Senhor. Homens e mulheres capazes de receber uma graça, através do batismo, de nos tornarmos plenamente templos do Espírito Santo. E é onde nós olhamos como aquilo que Jesus passou ao longo dessa caminhada, tudo aquilo que Ele sofreu conscientemente, mostra verdadeiramente o que é o verdadeiro amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Um amor que é capaz de ir ao extremo, aonde ninguém
seria capaz de fazer para a salvação da humanidade. Porque Jesus, ele derrama até a última gota do seu sangue, que não era necessário, bastava ele derramar uma gota de sangue, que era o suficiente para a salvação do mundo. Mas não, sofreu as torturas que nós vemos que são impossíveis para um homem aguentar. Mas ele aguenta justamente porque ele quer levar ao fim, ao extremo, mostrando o que de fato ele se fez por aquilo que nós fizemos desde o princípio, quando viramos as costas para Deus e assim fomos desejar e querer ser Deus na nossa vida, trazendo assim o pecado, a morte para todos nós. E a morte de Nosso Senhor, ela traz para nós toda essa vida, que no seu sacrifício ele traz uma realidade de mergulhar numa experiência que nós somos chamados, como diz a carta aos Hebreus hoje, nós somos chamados a nos aproximar do trono da graça, para alcançar assim a misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela vem no tempo propício. Quando nós realmente estamos nos aproximando do Senhor, Ele sempre socorre os seus servos no tempo oportuno. Ele sempre vem ao encontro naquilo que é necessário. Ele sempre vem ao nosso encontro para nos sustentar e fazer realizar a nossa vida. É onde nós precisamos ver como a realidade do Senhor, ela traz algo para nós que nos vai fazer justamente entrar no seu mistério. Porque se nós queremos contemplar a ressurreição do Senhor em nós, nós precisamos viver a morte de Cristo em nós primeiro. Porque é impossível viver a glória da ressurreição sem antes fazer a experiência da morte. E é por isso a necessidade que a morte precisa vir na nossa vida. Porque a morte do Senhor é justamente o sepultar da nossa vida para o pecado, para nos tornar realmente livres e capazes de fazer uma entrega da nossa vida nas mãos do Senhor, e essa entrega nos faça verdadeiramente experimentar a misericórdia e a graça de Deus para converter-nos e mostrar verdadeiramente a ressurreição, que venha a ser uma experiência de um encontro com nosso Senhor, que cada um nós podemos fazer. Por isso, não achemos que vamos ter glória sem cruz. É impossível. A glória do cristão, ela passa pela cruz, passa pelo Calvário. Terminamos ontem o Evangelho. Eu vos dei o exemplo que deveis seguir. E hoje Jesus mostra que exemplo é esse, que cada um de nós precisamos seguir ao extremo para a salvação do mundo. É onde nós precisamos ver como essa realidade do Senhor é possível acontecer na nossa vida se formos generosos em corresponder o mesmo amor que Ele tem para conosco. Porque o Senhor, Ele se ofertou na cruz para quebrar em nós os grilhões da escravidão que o pecado trouxe para cada um de nós. Essa escravidão que traz hoje a doença que a humanidade está vivendo cada vez mais profundamente. Porque nós vemos uma sociedade doentia, que vai constantemente deixando a maldade crescer, que vai constantemente deixando a intolerância crescer, que constantemente vai deixando a violência crescer. Porque todas as vezes que nós permitimos fazer com que o pecado continue imperando em nós, mais e mais profundamente ficaremos anestesiados para a graça de Deus.
e vamos ficando também anestesiados com as consequências do pecado, porque ele vai se tornando realidade cada vez mais profunda em nós. É esse sacrifício, o sacrifício da cruz de Cristo que veio e que hoje celebramos, que nos traz ver a experiência que o Senhor realiza na nossa vida, mas realiza em nós para justamente ver o que nós necessitamos fazer. E assim, que a graça do Senhor, ela nos ajude a viver a experiência do Calvário da nossa vida, que é a oportunidade de alcançar o trono da graça. Porque aonde nós mergulhamos na experiência da nossa dor, é onde nós podemos encontrar Deus ressurgindo com seu amor. É onde nós precisamos ver como o Senhor ele consegue mostrar o poder da ressurreição no nosso sofrimento. Porque o sofrimento é o caminho no qual precisamos abraçar a cruz que Ele nos concede, como Ele mesmo abraçou, e persistir até o fim de nossa vida com ela, para que nós possamos encontrar com o Senhor na glória dos céus. Então, por isso, o Senhor nos deu o exemplo. Cabe a nós agora ofertarmos aquilo que hoje nós não queremos mais ofertar, o nosso próprio eu. O nosso eu egoísta, o nosso eu independente de Deus, o nosso eu aonde quer se tornar cada vez mais Deus, porque é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser deuses. Só que nós não esqueçamos de uma coisa, que toda vez que nós queremos nos colocar no lugar de Deus, nós nos tornamos verdadeiramente um ditador, um demônio na vida do outro. Porque é isso que nós vamos nos transformando. Porque se depender somente de nós, da nossa vontade, o que nós vamos gerar não é vida, é morte. E é por isso que nós precisamos entender cada vez mais esse sentido da cruz do Senhor, que não é algo passado, é algo presente. O sacrifício do Senhor nós hoje renovamos no altar. E é por isso esse vazio que nós celebramos hoje, para mostrar que a cruz do Senhor ela tem o poder de nos libertar das trevas do mal. Porque como diz Isaías, ele sofreu por cada um de nós, tomou sobre si nossas culpas, nossas enfermidades e nos carregou nos seus ombros. Carregou-nos a cada um de nós nos seus ombros para nos reconduzir a Deus. É por isso que Jesus tomou a cruz. Na hora que Ele tomou a cruz, Ele tomou cada um de nós. Mas agora nós precisamos permitir que este leino, que hoje celebramos assim, venha a ser talhado pelo Senhor, para se transformar num sinal de salvação para o mundo. Porque é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Quer nos talhar, para nos modelar e nos tornarmos verdadeiramente o que devemos ser. Sinal da sua presença, imagem e semelhança dele no mundo. Nós precisamos rever a nossa vida e olhar para a cruz e não deixarmos que o sofrimento de Cristo passe em vão. E é por isso que nós dedicamos hoje para celebrar e assim ofertar nestas orações que hoje assim realizamos, todos aqueles que muitas vezes perderam suas vidas, mas com a graça de Deus nós vemos que aqueles que perderam a sua vida por Cristo ganharam o verdadeiro tesouro na vida, aqui e na eternidade, porque é isso que nos reserva o Senhor. Aqueles que caminham com sua cruz até o fim e abraçam com amor e se entregam por Ele, vão receber a glória no reino do céu. Não esperemos as glórias humanas. O caminho do Senhor é uma coroa de espinho, é uma cruz, é aonde nós vamos terminar despidos no mundo, mas diante do Senhor nós teremos a revestimento da glória, da nossa verdadeira veste,
a veste da incorruptibilidade, da eternidade junto dele. O preço é assumir a cruz, é assumir o nosso Calvário e caminhar com perseverança, com esperança, fé e amor com o nosso Senhor, porque Ele é o nosso sirineu que caminha conosco e não nos abandona, e nem Ele e nem a Virgem Maria, que se colocou e deixou para nós esse exemplo, que na cruz só é possível ficar de pé quem realmente faz a vontade do Senhor e que confia plenamente nele. É capaz de suportar o peso e a dor que o caminho do Calvário traz para cada um de nós. Então, por isso, entreguemos a nossa vida e peçamos ao Senhor que nos ajude a viver o nosso Calvário, para que sejamos capazes de entrar com Ele na ressurreição. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a mergulhar cada vez mais nessa experiência junto com Ele e abraçarmos a nossa cruz, para que, capacitados por Ele, possamos cada vez mais viver essa experiência de abandonarmos inteiramente Suas mãos e assim fazer com que o Senhor nos sustente e nos faça viver esta experiência de abandono da nossa vida em Suas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse momento, meus irmãos e irmãs, vamos fazer a oração universal junto com a igreja. Esse dia em que paramos para rezar completamente por todos aqueles que pediram assim nossas orações, orações que são dirigidas nesse mundo para vivermos esta experiência com o Senhor em nossa caminhada. E por isso nós pedimos assim que o Senhor nos ajude cada vez mais a mergulhar nessa experiência de fazer com que a nossa oração seja cada vez mais realidade presente no mundo da graça do Senhor em nossa vida. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a sua paz e unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra da vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, digna-vos escutar os nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais, por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso cardeal arcebispo Dorani, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus,
aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes as vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chega ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus, verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as vossas preces dos que clamam em sua aflição, seja quais forem seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Este ano, diante dessa epidemia, nós vamos acrescentar sim uma oração por toda essa situação epidêmica, por todos os enfermos, todos os que trabalham, assim tentando salvar estas vidas. Queremos assim entregar então esta oração para que cada um deles também seja alcançados por essa oração que hoje a igreja celebra, entregando na cruz do Senhor. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual epidemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, o único refúgio daqueles que sofrem, ouve benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem com esta epidemia. Aliviai a dor aos que sofrem, dá força aos que estão ao seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para com todo este tempo de tribulação, faz com que estes todos os encontrem auxílio da tua misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós vamos, como de costume neste dia, fazer a adoração à Santa Cruz. O termo é esse mesmo, adoração, embora nós sabemos muito bem
e veneramos sempre o objeto, mas a adoração à cruz é justamente adorar aquele que, de fato, entregou por nós a sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos nessa epidemia, nós vamos entregar esse momento de oração, esse momento de louvor, como nosso gesto de entrega aos pés do Senhor na cruz. Então, por isso, vamos fazer juntos esse momento e possamos viver e colocando assim aos pés do Senhor toda essa situação do mundo, para que pela Santa Cruz venha nos salvar, venha nos libertar de todos os males da vida.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dade segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. São Jesus Cristo, vosso Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis só uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior.
nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério os consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, antes da oração sobre todos vocês, já entramos assim em silêncio e vamos agora entrar na parte do verdadeiro retiro de silêncio. Jesus, que morreu por cada um de nós, esse momento é um momento, por isso que nós celebramos a Eucaristia, para entrarmos, dando continuidade assim com a Quinta-feira Santa. Agora que ele foi sepultado, nós vivemos agora esse silêncio. O Sábado Santo ele é marcado pela experiência de um grande silêncio. O silêncio é onde Jesus que morre, volta para o Pai e depois ressuscita e vai ao inferno buscar na mansão dos mortos, na mansão dos mortos assim, Adão e todos os que esperavam com esperança no Senhor, aqueles que padeceram, que ali estavam esperando a salvação. Então é esse momento desse silêncio que vamos fazer de hoje até amanhã, onde retornaremos às 19 horas para celebrar assim o Sábado Santo, a grande vigília, a missa das missas, mãe de todas as Eucaristias. E assim, celebrando com fervor a ressurreição do Senhor, nós possamos continuar nos nossos lares, ruminando esse dia, que essa oração que vai assim com esta bênção assim suplicante na vida de cada um. Vou dar assim com a pedra do Calvário, onde Jesus foi crucificado, está junto com essa cruz. Essa oração que eu vou invocar sobre todos vocês neste dia, e que essa oração de bênção sobre todos vocês venha libertá-los e fortalecê-los para que possamos juntos caminhar para a Páscoa do Senhor. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.